Oi, pessoal, bom dia. Aqui é a professora Solange e eu vou dar as instruções das atividades de hoje, tá? Estamos no dia 16 de abril e para hoje temos atividades de História e Ciências. A atividade de História está nas páginas 5 e 6 do livreto 3. Então, aqui na página 5, você tem um texto, Os Indígenas e a Formação do Brasil. É um texto longo, mas que tem muita informação, tá? Importante. Você vai ler esse texto com atenção, parando nas vírgulas, dando uma pausa maior, respirando nas vírgulas, dando uma pausa maior nos pontos finais, sem emendar uma frase na outra correndo, porque senão você não entende o que você está lendo. Às vezes acontece de você chegar no final do texto e falar, puxa, não prestei atenção no que eu li, não lembro mais o que eu li. Leia de novo. Leia quantas vezes forem necessárias. Tá ok? E esse texto, quando a gente se encontrar, eu vou tomar a leitura de alguns alunos. Ou então eu vou ligar para vocês, fazer uma chamada de vídeo e tomar a leitura igual eu tomei daquele texto do carnaval. Tá? Aluno de 5º ano precisa estar com a leitura em ordem, sabe? Tem que ler na velocidade correta, tem que parar na pontuação e tem que ler o que entende. Tem que entender o que lê, desculpa, tô falando ao contrário. Tá? Então, primeiro vocês vão começar com a parte de história, ler o texto 1, 2, 3 vezes se for necessário. Aí vira a página. Página 6 tem as atividades desse texto. Olha, tem uma figura, tá? Aqui não é nenhum vídeo para você assistir. Aqui tá mostrando de onde eu tirei a figura na página da frente, de onde eu tirei o texto, tá? É a referência. Porque a gente não pode pegar uma coisa da internet, colocar lá, usar e falar que foi nosso, que foi a gente que fez, se não foi. Né? Nesse caso, essa figura não fui eu que tirei essa foto, então tá aqui os créditos da onde ela saiu e o texto também. Não fui eu que redigi esse texto, ele estava nessa página aqui da internet, ó. Tá ok? Então eu estou dando os créditos da onde eu tirei. Mesma coisa quando a gente faz um trabalho, né? Uma pesquisa. Você não pode ir lá copiar as coisas, recortar, colar e apresentar. Você tem que dar a sua interpretação e falar de onde você tirou essas coisas, tá bom? Aí na página 6, você tem aqui 6 perguntas. A primeira, o povo brasileiro é resultado da miscigenação de quais povos? Da mistura de quais povos? Nós já falamos sobre esse assunto no livreto passado, ele tá aparecendo aqui novamente e tem a resposta no texto, tá? Lembra, pessoal, que na própria pergunta você tem palavras da resposta, igual em matemática, ó. O povo brasileiro é resultado da miscigenação de quais povos? O povo brasileiro é resultado da mistura dos povos. Parará, parará, parará. Tá? Resposta completa. Começando aqui embaixo, nunca você começa aqui na mesma linha da pergunta, não pode, sempre na linha de baixo e sempre começa uma resposta com letra maiúscula. Segunda pergunta, quais são as principais tribos indígenas existentes atualmente no Brasil? Você vai lá no texto, vai pesquisar e vai responder. As principais tribos indígenas existentes atualmente no Brasil são... Parará, parará, parará. Começando aqui com letra maiúscula. Qual era a etnia mais numerosa no Brasil? Qual era a raça mais numerosa no Brasil? Qual é um dos exemplos mais claros da permanência da cultura indígena no Brasil? Ah, a gente tem vários, mas tem um bem claro que o texto fala. Como é feita, no geral, a divisão do trabalho entre os indígenas? Se você lê o texto, você sabe responder
começando aqui, ó, com uma letra maiúscula e uma resposta completa. E agora, esta é pessoal, porque depende o que as pessoas vão responder para você. Então, cada aluno vai responder diferente. Pergunte para uma pessoa da sua família que more com você, tá? Não é para você sair no meio da pandemia, visitar os parentes para perguntar isso. Ou, no máximo, você pode usar o telefone ou o WhatsApp. Então, pergunte para uma pessoa da sua família o nome de alguns pratos feitos com mandioca e escreva aqui. Tá? Tem vários pratos da nossa culinária que a gente usa mandioca. Se você perguntar para a pessoa da sua família que costuma cozinhar, ela vai te responder, ok? Então, a lição de história é essa. A seguir, pessoal, tem para o mesmo dia, né? Para você fazer lição de ciências. E o assunto é recursos naturais, ó. O próprio nome já fala, natural. Eles são da natureza. Eles não foram fabricados pelo homem, tá? Então, você vai ler o texto, você vai descobrir quais são exemplos de recursos naturais. Os recursos naturais, eles se dividem em renováveis e não renováveis. Então, a gente vai ter o texto aqui, ó. O que são os recursos naturais renováveis? E aqui abaixo, o que são os recursos naturais não renováveis. E como eu disse anteriormente, se você leu uma vez e entendeu, tá ótimo. Se não ficou claro para você, a sua leitura pode não ter sido eficiente. Talvez você não tenha parado nas vírgulas, nos pontos, e isso não deixa você entender o texto. Então, leia o texto novamente e novamente, quantas vezes forem necessárias, para você entender o que está escrito aqui. Ok? E aí, na página seguinte, temos as atividades sobre os recursos naturais. Ó, começa aqui. O que são recursos naturais e cite alguns exemplos. Veja bem, você não precisa responder exatamente como está escrito no texto. Se você entendeu, é desejável que você responda com as suas próprias palavras, explicando do seu jeito. Mas, como são respostas escritas, elas precisam começar com letra maiúscula, não pode ter erro, porque assim, ó, palavras da resposta já estão aqui, ó. O que são recursos naturais? Recursos naturais são... E aí você completa. Lembrando, ó, cite alguns exemplos, fale alguns exemplos. Aqui você vai marcar a alternativa onde tem recursos naturais renováveis. Aqui você vai observar essas figuras e vai falar que recurso natural que foi utilizado para gerar energia. Então, você tem aqui uma plataforma de petróleo. Você tem aqui aquelas placas solares. Aqui você tem um tipo, parece um ventilador, né? Mas é para usar a energia que vem do vento. E você tem aqui, ó, água represada de uma hidrelétrica. Você vai marcar aqui quais foram, qual foi o recurso natural utilizado. Então, na estação de petróleo, o nome já fala, estação de petróleo. Qual foi o recurso que usou para gerar energia? Foi o petróleo, certo? Quarta pergunta. O que são fontes de energia não renováveis? Você volta lá no texto e você vai achar a resposta e dê alguns exemplos. E agora você vai colocar um nome de cada um dos recursos naturais abaixo. Você tem aqui, ó, uma plantinha, tá? Na terra. A pessoa está segurando um tanto de terra com uma plantinha. Aqui você tem uma cachoeira, a água descendo com força dessa cachoeira, né?
Você tem aqui uma planta. Você tem aqui uma pessoa segurando pedaços de carvão. Aqui você tem uma torre jorrando petróleo e você tem aqui barras de ouro, ok? Qual o nome de cada um desses recursos naturais? Eu fui falando, né? Tá muito fácil. Bom trabalho.